Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nessa videoaula a gente vai conversar um pouquinho a respeito do aparelho reprodutor masculino. Quando a gente falou de aparelho reprodutor feminino, eu falei para vocês que as principais variações anatômicas acontecem quando a gente pensa em aparelho reprodutor. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa em variação anatômica, as variações anatômicas nada mais são do que as diferenças anatômicas, né, morfológicas, entre indivíduos da mesma espécie. E essas diferenças anatômicas ou morfológicas entre indivíduos da mesma espécie, elas são muito significativas quando a gente pensa em aparelho reprodutor. Porém, isso não tem nenhuma disfunção, são características do sexo feminino, que é o que a gente estudou em aparelho reprodutor feminino, que você encontra aqui no nosso canal também, assim como a gente vai ver hoje também as características do aparelho reprodutor masculino, quais são as estruturas morfológicas que compõem esse sistema ou esse aparelho reprodutor masculino. Primeira coisa que a gente tem que perceber, diferente do que acontece no aparelho reprodutor feminino, que a gente estuda como aparelho urogenital e reprodutor feminino, eles são completamente separados. Eu tenho um aparelho urinário e eu tenho um aparelho reprodutor. Por quê? Porque eu tenho canais separados, eu tenho vias separadas. Então eu tenho uma uretra específica que compõe ou que faz parte exclusivamente do sistema urinário na mulher, enquanto eu tenho o canal vaginal e útero e outras estruturas que compõem ou fazem parte exclusivamente do aparelho reprodutor feminino. No aparelho reprodutor masculino, às vezes a gente tem uma mesma estrutura que participa ou que atua tanto no sistema urinário quanto no sistema reprodutor, que é isso que a gente vai ver agora. Então, olha quais são as principais estruturas que compõem o nosso aparelho reprodutor masculino. Então, aqui aparece a genitália masculina, tá? Composta, então, pelo testículo. Então, a gente vai ter a bolsa escrotal ou o escroto. A bolsa escrotal ou escroto vai ser o local, então, de armazenamento, então, do testículo, que nada mais é, então, do que a glândula sexual masculina ou a gônada masculina. Qual é a grande função? Além dela estar relacionada aí com as funções hormonais de secreção de testosterona, ela também é o grande responsável pela produção do espermatozoide. E o que a gente vai falar agora em aparelho reprodutor, ou o que a gente vai dar ênfase no aparelho reprodutor, vai ser a passagem, ou seja, o trajeto desse espermatozoide, desde a sua produção até a sua liberação. Então, o testículo, então, que é a glândula sexual masculina, vai ser a responsável, então, pela produção do espermatozoide. Diferente do que acontece nas mulheres, que produzem os óvulos durante a fase embrionária e depois eles só vão maturar esses óvulos e liberar esses óvulos, né? E por isso que a mulher, depois de uma certa idade, ela já tem algum risco, né, para gestação. Por quê? Porque esses óvulos, apesar de eles estarem sendo liberados gradativamente todo mês, eles são óvulos que já foram produzidos há muitos anos atrás. Então, esses óvulos já são considerados células mais velhas. Então, a chance de erros genéticos são muito mais significativos. Já no homem, não. A grande diferença é que a produção, a espermatogênese, ela é constante. Então, mesmo, né, um homem de 60 anos, 70 anos, se ele continuar, né, tendo uma vida sexual ativa e produzindo espermatozoide, o espermatozoide ele é sempre novo e não vai ter nenhum problema em relação à falha genética. Então, no testículo, então, vai ser produzido espermatozoide. Esse testículo, então, ele vai ser localizado no escroto ou bolsa escrotal. Um detalhe. Por que o testículo fica localizado na parte externa do corpo? Porque a gente tem uma bolsa externa ao corpo, né, para alojar esse testículo. O que a gente observa? Durante a fase embrionária, o testículo é uma glândula interna que fica localizada na cavidade abdominal. Depois que a criança nasce, a gente vai perceber então que esse testículo gradativamente ele vai descendo até a bolsa escrotal. Então é muito comum a gente pegar em bebês recém-nascidos e quando você vai manusear o escroto, ele está vazio. Ou seja, o testículo não está ali.
Então não precisa se assustar, porque muitas vezes ele ainda está na cavidade abdominal e está descendo. Por que é tão importante na fase adulta esse testículo ele está localizado externamente? Por causa da temperatura. A nossa temperatura corporal, ela varia mais ou menos ou aproximadamente em 36 graus Celsius. Essa temperatura, ela não é uma temperatura apropriada para a espermatogênese. Então, consequentemente, a produção do espermatozoide não seria uma produção adequada ou saudável. Então, o ideal é que essa temperatura esteja próxima de 24, 25 graus. Por isso, então, esse testículo ele vai ser um órgão ou vai ser uma víscera localizada externamente, tá? Então, por isso a gente tem a bolsa escrotal e esse testículo, então, ele vai descer, né, nos primeiros meses de vida. Quando você produz o espermatozoide, então, na espermatogênese, esse espermatozoide ele vai ser drenado por um ducto, um conjunto de ductos, ou um emaranhado de ductos, que a gente chama de epidídimo. E esse epidídimo, então, ele está abraçando todo o testículo, tá? Então, uma vez drenado o espermatozoide com uma quantidade muito pequena de um líquido viscoso, como se fosse um líquido seminal, né? Ele vai ser drenado para o epidídimo. Qual é a função desse líquido produzido junto com o espermatozoide, então liberado junto com o espermatozoide? Na verdade, é lubrificar e facilitar o acesso do espermatozoide às vias mais superiores, tá? Então o testículo ele não é responsável pela produção do esperma em si, ele é responsável pela produção do espermatozoide, quando a gente está falando então de aparelho reprodutor. Só que junto com esse espermatozoide ele produz uma quantidade de líquido muito pequena, próxima de 3 a 5% do líquido total do esperma. É um líquido viscoso que a função desse líquido nada mais é do que facilitar o acesso então ou o deslocamento desse espermatozoide. Esse espermatozoide, então, que passou pelo epidídimo, ele vai chegar, então, esse epidídimo vai se afunilando, até que ele vai formar um ducto, que é chamado de ducto deferente. O ducto deferente, então, é o grande ducto responsável, então, pela condução ascendente dos espermatozoides. Quando a gente pensa, então, né, em vasectomia, né, ou no processo de esterilização masculina, a vasectomia nada mais é do que o corte do ducto deferente e depois a amarração das pontas e às vezes cauterização das pontas do ducto deferente. Então, essa pessoa ela não é inibida de produzir espermatozoide. O que se faz na vasectomia é interromper o trajeto do espermatozoide e depois vocês vão ver que esse espermatozoide, então, junto com essa pouca quantidade de líquido que é produzida pelo testículo para o deslocamento do espermatozoide, representa uma quantidade muito pequena do esperma de forma geral, ou seja, aproximadamente 10% do esperma. Tá? Então, na vasectomia, o que corta é o ducto deferente. Se eu não fiz vasectomia, então o ducto deferente está íntegro, foi produzido o espermatozoide no testículo, liberado no epidídimo, depois chega o ducto deferente e do ducto deferente, então, ele vai subir. Ele vai subir, cruza, lá por cima ou aproximadamente, né, lateralmente a bexiga urinária, até que ele vai encontrar a vesícula seminal. O que é a vesícula seminal? A vesícula seminal é uma glândula, que é a principal responsável pela produção do sêmen. Aí sim, essa glândula, então, é que vai produzir quase que esses 90% do líquido seminal. Então, quando a gente fala do esperma, esse esperma ele vai ser composto por espermatozoide e pelo líquido seminal. Esse líquido seminal, então, ele compõe quase que 90% e ele vai ser produzido, então, na vesícula seminal. Uma vez que esse espermatozoide subiu, chegou do ducto deferente, passou pela vesícula seminal e aqui a gente vai ter, então, esse ducto, então, ele vai chegar com o espermatozoide mais o líquido seminal até a uretra.
Aí que entra a grande diferença entre o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. Felipe, que diferença é essa? Quando a gente estudou o aparelho reprodutor feminino, a gente viu que a uretra feminina ela é uma via exclusiva do sistema urinário, ou seja, só passa urina. Já a uretra masculina, ela vai passar tanto a urina quanto o esperma. Então, esse espermatozoide que encontrou o líquido seminal chega no ducto agora como esperma. E esse esperma, então, ele vai ser ejetado, vai passar pela próstata, que aparece aqui embaixo, e que produz também pequena quantidade de líquido seminal, mas nem se compara com o líquido seminal que é produzido, ou com a quantidade que é produzida na vesícula seminal, e todo mundo vai jogar isso aqui na uretra, então compondo o esperma masculino. Esse esperma masculino, então, que chegou na uretra, ele vai passar pela uretra até que ele vai chegar nas porções iniciais do pênis. Quando a gente pensa na uretra feminina, a uretra feminina ela é curta, então ela sai da bexiga urinária e logo em seguida ela já chega, então ela vai ter um trajeto aí de alguns centímetros para chegar entre a bexiga urinária e o ósseo externo da uretra na vulva, da vagina. No homem não. No homem, essa uretra, como o órgão sexual masculino ele é externo, essa uretra então ela vai ter que cruzar todo o pênis. Então a uretra masculina está passando por aqui então está passando o esperma masculino e depois então ele vai entrar no pênis. Só que o pênis ele é formado por 3 corpos, que a gente chama de corpos cavernosos, que a gente vai ter 2 corpos cavernosos, corpo cavernoso direito e corpo cavernoso esquerdo, e a gente vai ter o corpo esponjoso. E no interior do corpo esponjoso, então, é que vai estar localizado a uretra. Função dos corpos cavernosos, que são os superiores e estão ilustrados aqui em azul, no caso um só, porque a gente está tendo uma vista lateral. Esse corpo cavernoso, então, ele é o responsável pela ereção, tá? Por que pela ereção? Porque a ereção ela vai depender, então, do preenchimento desses corpos cavernosos, que são lacunares, por sangue. Uma vez que você aumenta o volume de sangue e aumenta a pressão, se gera ereção. E esse aumento de volume de sangue e aumento de pressão acontece nos corpos cavernosos. Na região mais inferior está passando o corpo esponjoso. No interior do corpo esponjoso, o corpo esponjoso começa lá na raiz do pênis e termina lá na glande do pênis. Então aqui a gente vai ter o corpo esponjoso, no interior do corpo esponjoso então vai ter a continuação da uretra. Então o esperma passa pela uretra, pelo interior do corpo esponjoso, até que ele vai sair então, terminar aqui, na glande do pênis, no que a gente chama de ósteo externo da uretra masculina. O ósteo interno da uretra fica localizado na bexiga urinária, então. Já o ósteo externo da uretra fica localizado lá, então, na glande do pênis. Então, o trajeto da uretra masculina ela é muito maior do que o trajeto da uretra feminina. Além disso, pela uretra masculina, passa tanto a urina que é produzida, então, lá nos rins e armazenado na bexiga urinária, quanto o esperma, que se formou, então, da junção dos espermatozoides, que vieram, então, dos testículos, através do epidídimo, ducto deferente, e depois se juntou com o líquido seminal, da vesícula seminal, para formar o esperma e entrar, então, lá na porção superior, bem abaixo da bexiga urinária, na porção superior da uretra, tá? Agora, tem uma outra glândula aqui que eu coloquei para vocês e que a gente não falou até agora, que são as glândulas de Cooper. Essas glândulas de Cooper, toda glândula é responsável por secretar algum líquido. Quando a gente fala das glândulas de Cooper, então, elas são as grandes responsáveis por secretar o líquido pré-ejaculatório. Felipe, mas que líquido pré-ejaculatório é esse? Então, quando o homem ele tem a ereção, antes da ejaculação, ele produz um líquido, um líquido viscoso, transparente, que sai antes da ejaculação. Esse líquido viscoso e transparente que precede a ejaculação, ele é produzido pelas glândulas de Cooper. Qual é a grande função desse líquido, então?
é ele que vai passar limpando e lubrificando a uretra. Por quê? Porque o que a gente faz no nosso dia a dia é urinar. E a urina ela é extremamente ácida. Então é como se eu tivesse que limpar e depois regular o pH da uretra para depois poder estar passando então, né, o meu esperma. Se eu tenho um canal único, eu tenho que preparar esse canal para posteriormente passar o esperma. Quem faz a preparação do canal então? O líquido então produzido pelas glândulas de Cooper. Então, na verdade, vai ser um líquido pré-ejaculatório. E depois, então, durante a ejaculação, você vai ter, né, a liberação, então, do esperma lá no ósteo externo da uretra, que fica localizado na glândula do pênis. A glândula do pênis, então, também ela vai ser revestida por uma membrana, que muitas vezes, ainda na fase da infância, ela é retirada. Essa membrana, essa pele que reveste a glândula do pênis, ela recebe o nome de prepúcio. Só que muitas crianças têm esse prepúcio que às vezes vem aderido à glande. Então, às vezes, ele tem que fazer o procedimento, né, a cirurgia de fimose, que é a cirurgia para retirada desse excesso de pele. E outra coisa que é importante, essa glândula, esse prepúcio, que é essa pele que reveste, ela é presa na parte inferior, então, através de um cordão ou de um tendão que é chamado de frênulo do prepúcio. Então, muitas crianças precisam, durante o procedimento da fimose, retirar todo o prepúcio, enquanto outras crianças não precisam retirar todo o prepúcio, mas precisam fazer o corte do frênulo. Por quê? Porque durante a ereção, esse frênulo muito justo, esse frênulo vem de freio, né? Esse frênulo muito justo, ele acaba machucando, irritando, incomodando o indivíduo, tá bom? Com isso, espero poder ter ajudado vocês. Nessa videoaula a gente já falou então de aparelho reprodutor masculino. Se você tem interesse, nosso material completo vocês encontram aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br, onde vocês vão encontrar o material tanto em texto quanto as próprias videoaulas e também bancos de imagem. Se você curte nossos conteúdos, aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre está postando tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no site, tá? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e fiquem ligados em tudo que a gente está fazendo, porque a gente está sempre produzindo materiais novos para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima aula.